O trabalho de um diretor de cinema vai muito além da direção de ator e direção de cena. O diretor também é responsável pela estética do filme. Claro que no cinema de grande orçamento, o diretor vai ter à sua disposição uma equipe de maquiadores, figurinistas, diretores de arte, etc., que vão ajudar ele a compor o visual do filme. Mas em um projeto de direção solo, você não vai ter à disposição todos esses profissionais. Porém, você vai sim trabalhar na estética do seu filme, mesmo que ele tenha um custo mais baixo. E é justamente essa a função dessa aula, é te trazer os segredos da direção estética que irão potencializar a qualidade visual da sua obra. Então, vamos à aula! Saia de casa. Olha, não há nada de errado você filmar algumas cenas do seu filme na sua própria casa, ou na casa dos amigos e familiares, ou até mesmo na casa dos atores. Gravar em residenciais é prático e pode quebrar um galho em muitas produções, como fizemos no Wanderlust. O problema é que se você fazer o seu projeto inteiro dentro de residenciais comuns, a percepção de valor dele vai diminuir. E por que isso acontece? Simples, residenciais comuns não tem como competir com as internas dos grandes filmes de Hollywood. Ou seja, vai faltar aquela direção de arte, aquela profundidade, a paleta de cor, ou seja, uma série de coisas que acaba dando uma impressão ruim para o seu projeto. Mas aí você me pergunta, como posso ter um visual com a qualidade compatível a um filme milionário sem recursos? Simples, saia da sua casa. Filme em logradouros públicos. É ótimo, pois nesses lugares a direção de arte já está pronta. Olha só no filme Wanderlust, a cidade de Amsterdã. Como ela é bonita, tem arquitetura, profundidade. Ou seja, na rua você encontra cenários que estão prontos. Por isso, vale muito a pena. E eu não falo somente aqui de logradouros públicos, falo também de locações naturais, como você pode ver aqui no Cliffs de Moher, que é uma locação muito incrível. Olha só essa outra estrada que achamos meio que de sem querer. Ou seja, a gente viu essa estrada, paramos o carro e simplesmente gravamos o clímax do filme. Isso sem falar nesse lago. Ou seja, o filme fica muito melhor quando você grava em locações incríveis fora da sua casa. Mas talvez você me pergunte, Marco, eu não tenho verba para viajar para a Europa, Ásia, enfim. E aí eu sempre digo, você não precisa sair da sua cidade para achar boas locações. Por exemplo, em Scan Republic a obra toda foi rodada em apenas um bairro de Yaoundé, que é a capital daquele país. E olha só, como é cinematográfico essa locação. Olha só como é interessante, a gente não pagou nada, é puro logadouro público que estava disponível para nós. E elas já estavam prontas. Muitas pessoas acham que essas imagens teve trabalho de direção de arte, mas não teve. Então é isso que você precisa fazer, treinar o seu olhar e buscar na sua própria cidade locações interessantes para que você não fique o tempo inteiro filmando o seu filme dentro de residenciais e casas comuns. E o melhor de tudo, essas locações externas passam a impressão de maior orçamento. A segunda razão de você sair do quarto é justamente para você utilizar o sol. O sol é a mesma fonte de luz tanto para você quanto para Hollywood. E por ser uma fonte de luz democrática, ele te permite captar imagens similares às grandes produções. Por exemplo, olha só esse projeto que gravamos no interior de São Paulo. Olha como as imagens ficam cinematográficas justamente por causa do sol. Então, esse é o segredo. Busque locações que estão prontas fora da sua casa e use o sol. Um erro comum é subestimar a importância da aparência dos personagens. Sim, a aparência do elenco é tão importante no visual do filme quanto é a fotografia, a arte, as locações. Ou seja, você também deve encarar os atores do seu filme como elementos estilísticos da sua obra. E o cinema profissional tem personagens mais estilizados, ou seja, figurinos, cabelos, maquiagem e aparência mais estilosos. Em O Grande Hotel Budapeste, do Wes Anderson,
todos os personagens são estilizados. Mas, mesmo em filmes realistas, como é o caso de Cidade de Deus, os personagens também são estilizados. Olha, por exemplo, essa imagem do trio Ternura. Os três bandidos são bem aparentados, com shape e roupas estilosas, que seguem uma mesma paleta de cor. Muitos personagens do Cidade de Deus, como o próprio Zé Pequeno, parecem terem saídos de uma HQ, de tão estilosos que são. Ou seja, estilizar os seus personagens é uma maneira de fazer o seu filme soar mais caro. Foi isso que fizemos em Rage Pill. Como você pode ver, temos aqui roupas e figurinos que não fazem tanto sentido para a realidade. Ou seja, você não vai ver uma pessoa andando na rua com esse tipo de vestimenta, quase como se fosse um desfile fashion. E você não precisa gastar tanto dinheiro para criar figurinos mais estilizados. Por exemplo, no caso do filme Soroshi, os nossos personagens de visual estilizado e caricato não nos custou praticamente nada. A jaqueta de couro eram quando meu irmão mais velho era adolescente, ali nos anos 80. Com relação à maquiagem, nós simplesmente usávamos terra e sal e esfregávamos nas caras dos atores. Ou seja, montamos os figurinos do Soroshi com roupas emprestadas. Já no caso dessa personagem, o único gasto que a gente teve foi essa peruca branca que comprou e essa lente de contato cinza, que é para dar esse visual diferente. Ou seja, isso deixou ela com um visual estilizado que sai um pouco do eixo da realidade a um custo extremamente baixo. Investir em uma caracterização mais estilizada vai justamente valorizar o seu filme. E o Tarantino faz bastante isso. Não é à toa que os personagens dos seus filmes são tão estilosos e marcantes. É válido que, além de figurino, caracterização, maquiagem, essas coisas, é válido você considerar a própria aparência do ator. Existe um fenômeno chamado halo. Quando uma pessoa é bonita, o cérebro associa essa beleza a outras qualidades, como inteligência, carisma e competência. Pessoas bonitas despertam mais empatia, têm mais facilidade para conseguir empregos e, acreditem, recebem penas menores ao cometer crimes. Beleza é um privilégio real e, no fundo, todos nós sabemos disso. É claro que existem pessoas que defendem que os padrões de beleza são construções culturais e que eles podem ou deveriam ser mudados. Por mais nobre que seja essa intenção, essa visão ignora um ponto essencial. A maior parte do que chamamos de beleza tem raízes biológicas, moldadas por milhões de anos. E isso não vai desaparecer só porque algumas pessoas não gostam. Dito isso, vou ser direto. Atores bonitos aumentam a percepção de valor do seu filme. Não sou eu que estou dizendo, são décadas de publicidade, moda e cinema. Repare nos comerciais de produtos premium, só usam modelos e atrizes lindos. Observe os filmes de sucesso, a maioria tem protagonistas bonitos. Isso, claro, não significa que não haja espaço para atores fora do padrão. Por exemplo, os filmes de comédia funcionam muito bem com figuras comuns. Também não estou dizendo que beleza é mais importante que talento. Definitivamente não é. Porém, saiba que se seu pôster estampar um rosto bonito e bem fotografado, a tendência é que seu filme passe a percepção de ser mais caro do que realmente é. Pode não ser justo, mas é assim que o mundo funciona. Portanto, não deixe de considerar também a aparência dos seus atores quando for fazer o casting do seu filme, pois a aparência importa. Os filmes profissionais de alto orçamento possuem consistência, ou seja, eles possuem uma identidade tão bem amarrada que reconhece o filme em cada um de seus frames. Essa identidade é formada pelos elementos que compõem o que vemos na tela: elenco, figurino, locação, fotografia, coloração, paleta de cor e por aí vai. Hollywood gasta fortunas para conseguir ter essa identidade em suas obras. E talvez você me pergunte: como posso fazer com que meu filme de baixo orçamento tenha uma consistência visual típica das obras de grande orçamento? Para responder essa pergunta, eu vou mostrar os frames do nosso projeto Rage Pill. Repare que, apesar de ser um filme de guerrilha, a consistência é comparável aos filmes de maior orçamento. Dito isso,
Como nós conseguimos essa consistência? Simples. Essa consistência conseguimos aplicando o que nós chamamos de design de subtração, ou seja, uma abordagem minimalista de produção que envolve usar a menor quantidade possível de elementos. No caso do filme Rage Pill, nós filmamos o filme praticamente em uma única locação. Nós também utilizamos basicamente um único figurino para cada personagem. Nós também utilizamos um setup limitado de lentes e um único LUT para coloração. Ou seja, diminuímos o escopo do filme. E essa abordagem minimalista foi a responsável por trazer uma identidade para a nossa obra. Com menos elementos em cena, é mais fácil o seu filme ganhar uma cara. E quanto mais consistente for o seu filme, mais profissional ele soará. As pessoas verão a sua obra e vão entender que se trata de um produto artístico. Se o seu filme não tem a consistência, ele soará como um retalho de imagens aleatórias, ou seja, vai parecer mais um vídeo de YouTube. Então, se deseja consistência na sua obra, tenha uma abordagem minimalista, afinal, menos é mais. Se você nasceu nos anos 80, você provavelmente tem na memória essa cena. Essa cena, da jovem atravessando a lua em silhueta, é uma das cenas mais marcantes do filme ET do Steven Spielberg. O cinema é formado por imagens icônicas, ou seja, imagens únicas que, de tão originais, ficam na nossa memória. Por exemplo, se você é fã de ficção científica, provavelmente ficou encantado com Gargantua, o buraco negro do filme Interstellar. Certamente o elemento mais icônico dessa obra. Um outro filme cheio de cenas icônicas é o Star Wars, como podemos ver aqui na clássica Batalha da Estrela da Morte. O Star Wars é um dos filmes que mais tem imagens icônicas. Isso sem falar nos filmes de terror dos anos 90 e 80, como é o caso do Pânico, do Freddy Krueger e Jason. Ou seja, não tem como você assistir esses filmes e não carregar na memória o figurino marcante desses personagens. Filmes são feitos de imagens icônicas e você precisa fazer com que o seu filme também tenha imagem icônica, pois isso fará com que ele fique na memória do seu espectador. Em Rage Pill, a imagem icônica está no pôster, é o Jeep em cima do salar. Toda a história desse filme acontece em torno desse Jeep que ficou sem gasolina no meio desse salar. Ou seja, essa é a primeira imagem que vem na cabeça quando falamos dessa obra. Além disso, nós também buscamos figurinos icônicos. A gente fez questão de usar óculos vermelho, também usamos uma luva de couro vermelha para que ele ficasse marcante. Ou seja, você precisa fazer com que o seu projeto tenha imagens icônicas e para isso você precisa usar elementos únicos e originais. Pode ser um figurino, uma locação, um objeto de cena específico, ou mesmo um modus operandi único, como é no filme Onde os Fracos Não Têm Vez, que o vilão usa uma pistola de abate de boi. Com esses cuidados, você vai sim criar uma obra mais icônica. Imagens contam histórias. Aqui temos uma imagem de uma cidade destruída. O que aconteceu? Terremoto? Uma bomba atômica? Bom, de todo modo, a gente sabe que essa já é uma cidade que não tem mais vida, mas talvez a gente possa trazer mais informação. Pronto, agora temos uma criatura alienígena. Agora sabemos que o que aconteceu com essa cidade não foi simplesmente um terremoto. Foi sim uma invasão extraterrestre hostil. Mas podemos também mudar essa narrativa. Agora a imagem conta história diferente, ela se trata de uma guerra. Uma invasão militar que destruiu toda essa cidade. Mas, e se a imagem pudesse trazer ainda mais contexto? Esse é o MASP, Museu de Arte Moderna, ícone da cidade de São Paulo. Agora sabemos que foi essa cidade que foi invadida por forças militares inimigas. Imagens dizem mais do que palavras. E essa imagem aqui conta toda uma história de uma guerra que aconteceu em São Paulo. Seguimos agora com mais um exemplo, dessa vez do nosso filme Rage Pill. Nessa cena, Alex e Anthony estão dentro do carro. Eles observam uma mancha de sangue e param o carro. Alex, perplexo, preocupado, sai do carro e observa
a mancha de sangue. O que essa mancha de sangue nos conta? Ela nos conta que provavelmente houve uma violência, afinal, não há nenhum sinal de que tenha sido um acidente de carro ou coisa do gênero. Ou seja, provavelmente se trata de fato de uma violência. Seguindo com essa cena, percebemos que Anthony encontra um celular de alguém. Pela sua reação, dá para se notar que se trata de alguém importante para ele. Essa narrativa é contada a partir dos elementos de cena, e o espectador, como um perito criminal, decifra os acontecimentos dessa cena através das imagens. Imagens dizem mais que palavras, e o diretor profissional sabe disso. Por isso, ele usa os elementos de cena para contar uma parte da narrativa. E quanto mais você usar esse recurso de se contar histórias através das imagens, da arte, mais sofisticado o seu filme será. Mais madura será a direção da sua obra. Então, pare de agir como um diretor amador que fica colocando todas as informações na boca dos personagens. Conte histórias através das imagens. Monte o seu set de forma que ele tenha um potencial narrativo. Criar metáforas e simbologias visuais vai fazer o seu filme ficar mais sofisticado. Por exemplo, o filme Wanderlust, temos um arco de amadurecimento do protagonista dividido em 3 fases. Na fase 1, ele acaba de chegar na Europa e está todo deslumbrado. Está namorando, curtindo os amigos e excitado com a mudança de vida. Para essa fase mais alegre da jornada, ele veste um boné, justamente para trazer essa pegada mais descolada e jovial. Na fase 2, as coisas começam a dar errado. Ele é dispensado pela namorada, um amigo morre e ele passa por uma crise financeira. Essa fase mais depressiva a gente compõe com essa touca. Já na fase 3, temos a redenção final. Após amadurecer e superar todos os problemas, o nosso personagem veste essa touca de lã de estilo russo. Agora, ele é um cara mais maduro. Muitas pessoas argumentam que essa progressão de figurinos não será percebida pelo público. No entanto, subconscientemente, o cérebro da audiência assimila a metáfora e percebe as relações. Felicidade e deslumbre, a vestimenta é o boné. Depressão e frustração, a vestimenta é a touca. Amadurecimento, a vestimenta é o gorro de lã. O cérebro conecta os padrões e assimila a metáfora, mesmo que de maneira inconsciente. Então, isso não é frescura de diretor. Essas simbologias realmente funcionam. E aí, você se pergunta, quanto que custou para fazer isso? Não nos custou nada, pois foi o próprio ator que emprestou esses figurinos. Ou seja, não houve custo para os realizadores. Ou seja, a realização de simbologia nem sempre demanda custo, e sim é uma questão de você ser intencional e realmente querer passar uma mensagem para o seu público. Então, esses foram os segredos do diretor de cinema. Segredos que vão fazer a diferença no seu trabalho e farão a sua obra ficar mais sofisticada. E com isso, fazer com que ela perca a cara de filme barato. Então, essa foi a aula de hoje.